Bem-vindo de volta ao Quickstart, o programa sobre computadores de inicialização rápida que não prestavam. Se você é novo nesta série, confie em mim, dê uma olhada nos outros episódios. Você vai ver o que quero dizer. Essas coisas foram horríveis, e a única razão pela qual eu continuo olhando para elas é ver até que ponto os fornecedores de computador estavam dispostos a procurar uma péssima ideia. O tema básico da série é que no final dos anos 2000, quando o Windows Vista e 7 dominavam, os fornecedores de computador sentiram que seus sistemas eram inicializados muito lentamente. E isso provavelmente ocorreu porque os referidos fornecedores os estavam construindo com poucos recursos, discos rígidos, incrivelmente lentos e toneladas métricas de hardware. Máquinas sem essas falhas funcionaram muito bem. Era realmente apenas as coisas baratas e de ponta que estavam sofrendo. Mas como eles não estavam dispostos a corrigir nenhum dos problemas que haviam criado, os fabricantes queriam outra maneira de tornar essas máquinas viáveis. E uma solução que quase todos tentavam era lançar computadores com algum tipo de sistema de início rápido. Um sistema operacional alternativo em que você poderia inicializar, em vez do Windows, geralmente pressionando um botão liga-desliga secundário. Muitas vezes, essa era apenas uma cópia extremamente reduzida do Linux, com muito pouco software além de um media player ou um cliente de e-mail. E em alguns casos eles ofereciam mais, mas nunca foi nada que você chamaria de uma experiência completa na área de trabalho. Então, esses sistemas operacionais eram categoricamente inúteis. E no entanto, muitos deles eram fascinantes em suas abordagens para esse não problema sem solução. Alguns usavam truques novos de software ou hardware, como trocar entre dois sistemas operacionais em tempo real, enquanto outros eram incrivelmente chatos, como as máquinas da Dell, que incluíam uma segunda cópia do Windows que eles não haviam carregado com malware. A qualidade unificadora, no entanto, é que todos eles são falhas esquecidas, pela razão muito simples de que ninguém queria o que estava oferecendo. Os consumidores não querem uma inicialização dupla. Eles simplesmente não querem, e nada os convencerá de outra maneira. Ninguém realmente se importa se o computador iniciar 10 segundos mais rápido, mas eles se preocupam em ficar presos com nada além de um cliente de e-mail e um navegador da web desatualizado. As pessoas preferem olhar para a tela de inicialização do Windows por 30 segundos extras se permitir que eles executem os programas que estão acostumados. Então, todas as abordagens que demonstramos até o momento foram tentadas, totalmente ignoradas, depois abandonadas e nunca discutidas novamente por boas razões. Hoje, no entanto, temos algo tão diferente que eu estava em cima do muro se deveria chamá-lo de uma máquina para o Quick Start. Não possui nenhuma das características usuais. Não apenas faz algo que as pessoas realmente queriam fazer, mas também faz um bom trabalho. Este é um modelo Transformer Trio Asus TX201. É de 2014, e você provavelmente não tem um no seu armário. Mas não o culpo por pensar o contrário, porque a Asus adorou a série Transformer. Eles fizeram cerca de 500 modelos e produziram as malditas coisas como se estivessem mudando de meias. E todos eles pareciam basicamente idênticos. A linha de produtos não é tão ruim quanto, digamos, a série Samsung Galaxy. Mas poucas coisas são. O Galaxy é realmente uma conquista de resíduos corporativos. A linha Transformer era um pouco mais razoável. A maioria dos modelos tem alguma qualidade distintiva. E para seu crédito, a Asus supostamente inventou o tablet Transformer de qualquer maneira. Então acho que eles têm alguma propriedade. Mas você pode estar perguntando, o que torna isso um Transformer? Bem, como você pode ver, geralmente é em forma de laptop. Mas se você pressionar um botão, poderá arrancar a tela e usá-lo como um tablet. E acho que ninguém fica chocado com essa ideia porque já existe há um bom tempo. Ele remonta ao primeiro termo Obama. É um chapéu tão velho neste momento que provavelmente envenenou seus fabricantes com mercúrio. E acredite, havia muitos fabricantes durante o reinado do Windows 8. Uma era sombria em que todos tentamos não pensar. Havia centenas de computadores de dezenas de marcas que pareciam e funcionaram como essa, infelizmente. Veja, eu pessoalmente acho que este é um design fundamentalmente defeituoso. Quero dizer, usar Windows em um tablet é apenas horrível para começar. Simplesmente não é feito para isso e não funciona bem. Mas mesmo se você encontrar software que seja tolerável dessa maneira, mais cedo ou mais tarde você precisará de um teclado. Então, poder realmente separá-lo e deixá-lo para trás para usar a máquina como um tablet faz com que seja inútil. E por esse motivo, acho que o design do Transformer, como vemos aqui, está praticamente morto hoje em dia. Se você deseja um tablet de conversão, compra uma com dobra, ou obtém um clone do Surface da Microsoft. E essas são basicamente a mesma ideia. A diferença é apenas que o teclado é fino como papel, o que o torna muito mais conveniente. Então, o Transformer venceu mais ou menos no final, mas não conseguiu convencer a todos. Todo mundo concordou que isso não funcionou tão bem. Mas por um breve período após esses, ninguém conseguiu pensar em uma maneira melhor de fazê-lo. Então, essa abordagem foi clonada por todos. A Asus pode ter sido o fabricante mais prolífico. Eles fizeram 1 tonelada de Transformers e era uma sacola misturada, porque cerca de metade deles rodava Android, enquanto a outra metade rodava Windows. Vou conectar isso e você pode descobrir qual temos aqui. Naturalmente,
A bateria está há muito tempo morta. E aí está. Sim, desculpe por cortar o tema do Quick Start, mas esta máquina, sendo de 2014 e, na verdade, sendo decentemente equipada em hardware, inicia bem rápido. Como você pode ver, o trio está executando o Windows 8,1, como era o estilo da época, e roda a 1,6 GHz. O que honestamente não é meio ruim como uma CPU, embora, infelizmente, ele tenha apenas 4 GB de RAM não expansível. Agora você pode obter um modelo de acabamento mais alto com 1,8 GHz e 4500 U, mas novamente apenas 4 GB de RAM não atualizável. Ele também veio com um SSD SATA de 60 GB Wi-Fi e gráficos Intel HD. Ele roda de 8 a 10 frames por segundo a 720p no FurMark. Por isso é uma plataforma de jogadores de verdade. E no que diz respeito à conectividade, isso tem um pouco mais de portas do que você esperaria. A micro HDMI e mini DisplayPort, a USB 3 nos dois lados e um fone de ouvido de 3,5 mm. Não que seja uma placa-mãe Asus ProArt, mas é melhor do que você poderia esperar. Em última análise, porém, minha revisão da máquina será muito breve, porque este é um laptop típico, com Windows 8, e novamente, isso é bastante infeliz. O que estou prestes a dizer pode deixar algumas pessoas tristes, mas preciso dizer a verdade. Quando as lojas de computadores usados recebem laptops desta época, eles apenas os jogam fora porque você não pode vendê-los. Eles foram superproduzidos enormemente. Todos eles são totalmente idênticos, e muitos deles foram comprometidos pelas opções de design específicas do Windows 8, como o fato de que isso tem uma moldura de 1 polegada de largura. Isso é culpa do Windows 8. Então, todos foram expulsos no momento em que a próxima geração estava disponível. E, como resultado, existem dezenas de milhões delas no mercado usado, todos baratos. E ainda assim ninguém os quer. Porque a próxima geração também foi superproduzida e também era barata. Portanto, um laptop de 2016 é tão acessível quanto um de 2014, mas é muito mais capaz. O era do Windows 8. Pelo menos para laptops. É basicamente um grande buraco que todos passam. As máquinas eram boas, elas funcionam, mas você pode fazer melhor. E todo mundo sabe disso. Há realmente apenas um detalhe sobre esta máquina que se destaca na minha opinião, e essa é a tela. São 10,1 polegadas, o tamanho perfeito, mas roda em 1920 por 1080. E para ficar claro, os laptops Full HD existiam a essa altura, mas era um desenvolvimento recente. Apenas alguns anos antes, Linus Torvalds estava falando publicamente sobre como os tablets Android baratos e MacBooks estavam empacotados em pelo menos 2K de painéis de resolução, enquanto novos laptops típicos ainda estavam presos em 1366 por 768. E sim, confie em mim, era absurdo. Como quando eu estava trabalhando em computadores usados no início de 2010, tudo o que chegou foi de 1366 por 768. Acho que não vi um único computador até 2012, com um painel de 1080. Era apenas ridículo. Agora, em 2014, isso estava melhorando. Os modelos de ponta no mercado estavam alcançando resoluções de nível Apple, mas eu diria que pelo menos metade das máquinas ainda era de 720p, na melhor das hipóteses, mesmo como modelos de 15 polegadas. Então, é impressionante para isso vir em resolução HD completa, especialmente em apenas 10 polegadas. Essa é uma densidade de pixels de 220 dpi, que não é muito impressionante pelos padrões modernos. Quero dizer, o inferno. Meu telefone é maior, mas na época estava em par com alguns MacBooks contemporâneos. Então temos que reconhecer isso, certo? Além disso, este é um painel IPS. Por isso é vívido, é alto contraste, tem ângulos de visualização muito bons. E como isso foi vendido como um tablet, ele também possui multitoque de 10 pontos. É claro que isso também significa que ele tem uma superfície de vidro que vou lutar durante toda a filmagem por causa desse brilho. Mas o que você pode fazer? Esta é definitivamente uma ótima tela, certamente para 2014. O problema é que é realmente a única coisa que torna essa máquina incomum. Então você se pergunta por que isso custava $1.400. Para comparação, o Transformer TP300, que tinha especificações quase idênticas, custou apenas $800. E com 100 a mais, aquele com uma GPU da Nvidia. Outros fabricantes ofereceram valores semelhantes. Portanto, isso parece extremamente caro comparado a outros tablets híbridos. O único truque na manga é, bem, é o mesmo que todos os outros tiveram que você poderia tirar a tela. Porém, a maioria deles não se transformava em tablets Android quando você fazia isso. Então, vemos aqui uma revelação, hein? Agora eu quero deixar claro aqui. Não há truques aqui.
Eu já fui culpado de truques antes, mesmo nesta série, mas não hoje. O que você acabou de ver é exatamente como era. Fomos do Windows 8,1 para o Android 4,2 Jelly Bean, simplesmente levantando este tablet do seu pedestal. Agora, se o colocarmos novamente, ele permanecerá com Android, mas se pressionarmos a tecla Android Windows dedicada, voltamos ao Windows e depois podemos voltar ao Android, Windows e Android. Pode não haver truques em andamento, mas isso ainda é um truque. E vamos para os detalhes aqui. Seu primeiro pensamento é, que legal. No entanto, eles estão fazendo isso. Apostaria que é uma experiência de tablet muito ruim. Mas não é. A experiência do Android aqui não é realmente limitada. Não é uma skin estranha ou um aplicativo que executa no Windows ou qualquer coisa. É Android normal e fará tudo o que você espera. Então, apenas para defender o meu ponto, eu vou rodar Asphalt 8. Eu baixei isso no APK Mirror, eu acho. Mas é o mesmo jogo exato que você instalaria naquela época. Tudo bem, este é o jogo. E vai mostrar 10 minutos de anúncios e poder entrar em uma corrida. Por favor, espere. Ok, aparentemente ele não funciona com o teclado. Eu não estava preparado para isso. Mas ele tem controles de inclinação. Oh, cara, isso não está funcionando muito bem, isso é. O que é isso? Como 18, 20 FPS? Algo assim? Não é fantástico mesmo pelos padrões modernos do Android, mas, honestamente, provavelmente muito normal para a época. É provavelmente como a maioria das pessoas o experimentou. Eu acho, os tablets da época não tinham os melhores gráficos. Desculpe pelos controles de inclinação. Eu realmente pensei que o teclado funcionaria. Eu pensei que iria. Bem, como você pode ver, o jogo funciona muito bem. E se sairmos aqui e dar uma olhada no restante do sistema operacional aqui, eu poderia passar por meia dúzia de outros aplicativos para demonstrar. Mas você entendeu a ideia. Isso é obviamente apenas Android, ok? E quando escrevi esse script pela primeira vez, pensei em deixar a explicação para muito mais tarde. Mas se eu fizesse isso, você gastaria o vídeo inteiro imaginando como é feito. Uma máquina virtual? É um emulador? Algum tipo de estilo incrivelmente rápido do estilo Phoenix Hyperspace? Você não será capaz de prestar atenção até que eu explique, e isso não serve. Então, eu só vou arrancar esse curativo e a tela agora. Dê-me um momento. Eu tenho que pegar o monitor aqui. Tudo bem. Estamos conectados ao Mini DisplayPort. Aqui está o Windows Desktop. Em seguida, pressionamos o botão Android aqui. E agora temos Android na tela do laptop. Mas ainda temos o Windows nesta tela. E agora vamos remover o tablet. Esperamos um pouco. E lá vamos nós. Como é isso para uma revelação? Ambos continuam rodando de forma independente. Diz a você tudo o que você precisa saber, certo? O vídeo acabou. Obrigado por assistir. Oh, você ainda está aqui? Bem, é melhor eu continuar falando. Vamos ser francos. Há muitas maneiras pelas quais a Asus poderia ter executado em um laptop híbrido do Windows Android, mas todos eles teriam sido ruins. Bem, quase todos eles. Se isso fosse algum tipo de máquina ou emulador virtual, ou mesmo alguns truques bizarros de inicialização dupla, estaria longe de ser perfeita. Você acabaria lidando com um monte de problemas estranhos que podem ser toleráveis para os entusiastas, mas isso não teria vingado em um produto de varejo convencional. Isso foi vendido em lojas de varejo reais neste estado, em uma caixa brilhante e tudo mais. E para fazê-lo funcionar para esse mercado, sabe? Um mercado real, sabe? A pessoa que entra na Best Buy e gasta $1.400 em alguma coisa, esperando que ela apenas funcione. Havia apenas uma solução possível. Bem, duas soluções possíveis, dois dispositivos separados. Isso é o que eles tinham que fazer. Então é isso. Que é isso? Vou entrar nos detalhes do hardware muito mais tarde no vídeo. Eles não são realmente tão interessantes, para ser sincero. Basta dizer que, porém, é exatamente assim que parece. É um laptop grudado em um tablet. E pense bem, isso elimina todos os problemas possíveis. Qualquer coisa que você possa fazer com um laptop ou um tablet, você pode fazer com isso. Faz muito sentido, certo? Como eu disse, a linha Transformers da Asus era um saco misturado. Metade ou mais das máquinas era baseada no Android e era honestamente bastante competente. Eu possuía um brevemente em cerca de 2013 e funcionou surpreendentemente bem. Eu não usei muito e me livrei disso depois de alguns meses. Não posso dar motivos específicos para isso. Funcionou perfeitamente bem. E com o teclado e o touchpad incorporados, eu poderia fazer qualquer tarefa de produtividade que queria. Então, acho que tive a mesma opinião que sempre tive sobre a produtividade em tablets, que é: por quê?
Ah, não responda isso. Meu argumento é que o trio é uma ideia muito natural. A Asus estava vendendo duas linhas separadas de máquinas basicamente idênticas. Ambos eram tablets híbridos destacáveis. A única diferença foi que alguns rodavam um sistema operacional e outros rodavam outro. Isso parece realmente desperdício, certo? Faz sentido em seu rosto imaginar fundir as duas linhas em uma? Agora, é claro, na plenitude do tempo, isso não aconteceu. Apenas um modelo que funcionou assim chegou ao mercado. Mas essa foi uma ideia brilhante. Funcionou muito bem. E se não fosse por uma infelicidade corporativa, acho que essa linha de produtos poderia ter pernas. Então, eu vou mostrar como isso funciona bem. E então vou explicar como a Asus o tirou. E talvez por que eles pararam. Agora, tenho certeza de que não preciso demonstrar um laptop do Windows para você. Quero dizer, é Windows, certo? Então acredite em mim. Este lado funciona exatamente como qualquer outro computador que você já viu. Ele ainda tem uma BIOS da Phoenix. Ou talvez esteja dentro. Eu realmente não estava prestando atenção. De qualquer forma, funciona como qualquer outro computador. Ok? Você pode instalar o Haiku se quisesse. Então, vamos nos concentrar no lado do Android. E antes de mais nada, você provavelmente está se perguntando quais partes funcionam e não funcionam quando você troca de sistemas operacionais, certo? Como, obviamente, essa coisa tem como uma chave KVM. Então isso tem o K, o V e o M. Sim, e muito mais. Vamos abrir um bloco de notas no Windows aqui, e depois iremos para o Android e iniciaremos SuperNotch. E agora, se começarmos a digitar e alternar as entradas, você poderá ver que o teclado troca instantaneamente. Não há demora. E também, se você está curioso, sim, todos os pequenos recursos extras aqui em cima, os símbolos nas teclas CEF, todos funcionam perfeitamente em ambos os sistemas operacionais. O mesmo vale para o trackpad, que funciona no Windows. E se formos para o Android? Bem, na verdade, talvez você não saiba que o Android tinha suporte a mouse, mas sim. Isso funciona perfeitamente também. Praticamente qualquer coisa que você possa tocar em que você pode clicar, para que esses não sejam notáveis demais. Mas aqui está um que me surpreendeu. Se conectarmos um par de alto-falantes ao fone de ouvido, começar a tocar algo no Windows, trocamos e tocamos algo no Android. O fone de ouvido realmente nos segue de um lado para o outro. Não sei por que não esperava isso. Agora, isso pode fazer você se perguntar. Essa coisa tem alto-falantes embutidos. Ele troca de um lado para o outro? Não troca. E há outras duas coisas que não trocam. Uma é a porta USB da mão direita que sempre está conectada ao computador, mas a mão esquerda troca. Então, se eu conseguir um mouse aqui, conecto isso. Você pode ver isso funciona no Windows e, se mudarmos para o Android, ele também funciona lá. E o mesmo vale para as unidades flash USB e outras coisas. Então, por um lado, é uma espécie de chatice que ambas as portas não trocam. Mas isso significa que você pode conectar algo que deve permanecer no lado do computador. E isso pode ser útil porque a outra coisa que não muda é o vídeo. Você não pode obter o lado Android para produzir por meio de portas HDMI ou DisplayPort. Eles estão sempre conectados ao computador. E isso parece uma limitação estranha, mas eu meio que suspeito que era de propósito, porque significa que, se você quiser, você pode usar as duas máquinas simultaneamente. Você conecta um hub USB no lado direito e conecta um monitor no DisplayPort e, em seguida, pode usar o computador de forma independente enquanto opera o lado Android usando todos os periféricos embutidos. Agora você gostaria de fazer isso? Não, mas você poderia. Então, até agora tudo isso está parecendo muito bom, certo? Tudo que funciona, eu acho, melhor do que você esperaria. Certamente melhor do que eu. Então, que perguntas temos? Bem, quão bem o Android funciona e quão bem os dois lados funcionam juntos. Essas parecem as investigações pertinentes, então vamos descobrir nessa ordem. Então, este tablet deve ser usado por conta própria, então deixe-me remover aqui para mostrar alguns recursos extras que você ainda não viu. Ao longo da borda inferior aqui, este é o conector do estilo iPod que apenas se conecta à estação de teclado aqui. Mas então também temos uma porta microSD, temos uma porta micro USB e temos um fone de ouvido aqui. Então, na parte de trás, temos os botões de energia e volume. E então, é claro, uma das piores câmeras que o dinheiro pode comprar. Correção, eu estava realmente usando a câmera frontal e essa é bastante ruim. Mas acontece que a câmera traseira não é tão ruim, como evidenciado por essa selfie que tirei em um posto de gasolina. Agora,
Olhando para o sistema operacional, é novamente o Android, que realmente não mudou muito em 11 anos. Os estilos do Jelly Bean são um pouco datados, mas na maioria das vezes, tudo é bastante familiar. Por exemplo, se deslizarmos de cima, obtemos as notificações usuais e as configurações rápidas com as quais qualquer usuário do Android estará familiarizado. Embora isso realmente destaque um detalhe em sua história sobre a qual eu havia esquecido completamente, esse layout com as configurações rápidas acima das notificações tem sido padrão no Android há anos. Mas aparentemente não apareceu até o Android 4,2. E mesmo assim não foi exatamente o que é agora. Confira isso. Se encontrarmos o aplicativo Configurações aqui e descemos para Configurações Personalizadas da Azul, podemos desativar esta caixa de seleção. E agora, se descermos, são apenas notificações, a menos que descemos deste lado e depois temos as configurações rápidas. Então, acho que essa abordagem com as duas gavetas separadas foi específica do tablet. Eu acho que isso só aconteceu quando você está executando essa proporção. Mas pelo que li, até a Android Phone Edition não mesclou completamente essas duas visualizações até o Android 5. Agora, os fornecedores de terceiros faziam isso da maneira moderna há anos. Então, não é estranho que a Asus tenha adicionado essa personalização. É estranho que você possa ligá-lo e desligar. A maioria das personalizações de fornecedores foi forçada a você. Então isso realmente me chocou. E como você pode ver, existem algumas outras alternativas aqui também. Por exemplo, a Asus permite tirar uma captura de tela mantendo o botão dos aplicativos recentes. Isso é conveniente, porque com todos os botões na parte de trás aqui, quero dizer, acho que podemos fazer o volume e o ligar. Vamos ver, não é isso. É menos volume e ligar? Na verdade, isso funciona. Eu nunca tinha tentado isso antes. Sim, não. Acho que isso simplesmente não funciona neste dispositivo. Então, se você quiser tirar uma captura de tela, acho que é a única maneira de fazê-lo. A coisa confusa é: o que é um botão de aplicativos recentes? Eu não acho que tem um desses. Como os Android Transformers dedicados, eles tinham um no teclado. Mas e se você remover o tablet, certo, e esse teclado também não tiver um? Eu tentei todas as teclas aqui e nenhuma faz isso. Acontece que, porém, se você pressionar e segurar o ícone do aplicativos recentes, isso faz. Agora a próxima configuração aqui não acho que deveria estar aqui. Isso é chamado de modo móvel de economia de bateria da doca e diz que desativa a função de despertar no teclado quando o dispositivo está dormindo para economizar mais energia. Isso parece direto o suficiente. Presumivelmente, isso significa que, se você dormir e depois apertar um botão, isso impediria que ele acorde. Na verdade, não funciona. Se ligarmos, trancá-lo e pressionarmos um botão, ele apenas acorda de volta. Rodavam, com doca móvel sendo um termo que não aparece no manual deste dispositivo. Apenas para seus tablets puros do Android. Meu palpite é que esse é exatamente o mesmo sistema operacional com as mesmas personalizações que implantaram no restante da série, e eles esqueceram de atualizar esse recurso para as alterações que fizeram para o hardware do trio. Da mesma forma, temos uma opção aqui chamada Enable Fast Crawler. Agora já vi isso antes no Android. Isso liga como uma barra de rolagem arrastável no estilo computador no navegador da web embutido, não no Chrome. Eu acho que os fornecedores realmente não conseguem personalizar o Chrome por algum motivo, mas eles podem personalizar o navegador Android genérico embutido. Agora você pode estar perguntando, por que não estou mostrando isso para você? Porque estava funcionando até agora. Como eu tentei ativar e desativar essa caixa de seleção antes, mas não fez nada. Essa barra de rolagem sempre aparecia. Bem, hoje não está aparecendo. E mesmo que eu ligue isso e desative, ele não vem da natureza das personalizações do Android, especialmente nesta época. Eles eram todos tão irregulares. De qualquer forma, a opção final aqui, bloqueio da barra do sistema. A última vez que verifiquei, este funcionou. Se tocarmos nesse sentido, vai para o tutorial do System Barrel Lock. Ele diz para pressionar e segurar o botão Home para iniciar a ferramenta rápida. E com certeza, se fizermos isso, existe a ferramenta rápida. É isso mesmo, pessoal. Na venerável tradição da personalização do fornecedor, a Asus forneceu uma maneira diferente de lançar programas que você não precisa, porque você já sabe como lançar programas no Android. Então, a maioria das pessoas vai ignorar isso, mas é uma interface do usuário legal. Você pode personalizar os 5 principais ícones aqui, mas quaisquer que sejam os programas que você queira lá. E eles têm opções aqui para ir direto para o assistente do Google, para puxar o Google para ir ao seletor de aplicativos, para ir direto para as configurações e, em seguida, o bloqueio da barra do sistema acima mencionado. E isso faz exatamente o que diz. Isso impede que você bate acidentalmente na barra enquanto está jogando um jogo ou algo assim, e você faz assim para desbloqueá-lo. Este é um recurso interessante, honestamente, muito bem implementado. Então é uma chatice que ninguém jamais se incomodaria em usá-la, porque você não se preocupa em aprender personalizações nessas plataformas, porque você sabe que só vai pular para outro mais tarde e eles não estarão lá, de qualquer maneira. Então isso é tudo o que a Asus mudou. E isso é meio curioso, porque a maioria dos dispositivos Android nessa época havia sido fortemente personalizada. Tipo, os fornecedores simplesmente não podiam deixar nada em paz. Mas neste caso, eles praticamente fizeram isso.
E nada mais em todos os outros aspectos. Este é apenas o Android de estoque. Este é o lançador padrão. É assim que todo tablet Android se parece fora da caixa. E ele vem apenas com os 3 widgets padrão. Não há como um enorme logotipo da ASUS que vai para o site deles ou algo estúpido assim. À esquerda, no entanto, temos um pouco de lixo. Afinal, é impossível obter um dispositivo Android que não vem com uma mistura de software caseiro de utilidade duvidosa e lixo. Então, imagino que todas essas mesmas coisas vieram em seus outros dispositivos Android, mas não tem um desses, e alguns deles são meio interessantes. Então, acho que vamos dar uma olhada rápida. Como, por exemplo, temos a ASUS History. E o que isso faz é que permite que você faça esses pequenos livros. Você apenas escolhe imagens da sua biblioteca de fotos, coloca-as aqui, tem um monte de layouts de pré-montados para as páginas. Você pode colocar legendas lá, esse tipo de coisa. E então permite que você faça isso. O que você sabe, isso é um pequeno recurso agradável o suficiente, certo? Então você pode simplesmente sentar e mostrar fotos de alguém sem ter que espera. Não é isso. Não é isso. Tenho certeza de que está aqui em algum lugar. Eu não acho que meus dispositivos Android tiveram nada assim, então isso é meio legal. É um ponto positivo. O próximo aplicativo, no entanto, é muito menos trivial. Esse é o gerenciador de arquivos. E se você é como eu, seu primeiro pensamento é, vamos lá, por quê? Por que mexer com gerenciador de arquivos? Só deixe o padrão. Deixe ele em paz. Mas com base no que li, acho que não havia um momento. Tipo, não me lembro de nenhum dispositivo Android não enviar um aplicativo de arquivos, mas aparentemente o Google próprio não tinha um até a versão 5, talvez 6. Então, todos os dispositivos que eu tinha, acho que o gerenciador de arquivos foi feito pelo fornecedor do zero. É estranho, mas tudo bem. Então, isso é principalmente uma necessidade. Mas antes de jogá-lo de lado, você percebe que temos uma opção de barra lateral aqui para a estação Windows. Se você estava se perguntando como move os dados entre os sistemas, existem algumas opções. Esta é uma delas, e infelizmente é muito esquisito. Não sei o que vai acontecer quando tocamos nisso. Vamos ver. Ah, sim, para conectar a estação de computador com Wi-Fi, você precisa mudar para a estação sem fio da computador. Claro, vamos tentar, vamos ver o que acontece. Sim, então temos um problema. Este é o melhor resultado. Geralmente apenas trava. Eu nunca consegui fazer isso funcionar. E isso é porque o que está fazendo é apenas uma má ideia. O que isso deve fazer é acessar o computador através do compartilhamento de arquivos do Windows padrão via Wi-Fi. E eu meio que entendo por que eles fizeram dessa maneira, porque os dois dispositivos são completamente independentes. Então, o Android não pode chegar diretamente no sistema de arquivos do computador, assim como o seu telefone, quando você o conecta ao USB. E é assim que você quer, certo? A ASUS realmente não tinha uma solução para isso, então isso foi meio inevitável. Mas, bem, tem alguns problemas. Por favor, verifique a internet. Meu amigo, passei muito do meu tempo verificando a internet. Não vou fazer mais para você. Você espera que isso tivesse algum tipo de conexão interna direta de rede ou algo assim. Mas não. Você só precisa se juntar aos dois dispositivos, ao mesmo ponto de acesso, e depois eles falam como dois dispositivos normais. Além disso, há o fato de você ter que configurar a rede do Windows, o que pode ser muito confuso para novos usuários. Também pode ser muito frágil, porque existem muitos sabores e implementações diferentes do Windows SMB. Eu suspeito que é por isso que isso não funciona, porque o lado do Windows da máquina, bem, isso ainda está recebendo remendos da Microsoft. Ou pelo menos chegou até alguns anos atrás. Espera, acho que está na rede até 2023, enquanto o último patch do Android foi 2016. Por isso, presumo que alguma atualização do Windows quebrou isso, e agora nunca mais funcionará. Felizmente, porém, há outra maneira muito melhor de fazer isso, que eu mostrarei mais tarde. Mesmo que isso funcionasse, porém, eu ainda tiro um ponto porque é apenas uma má ideia. Depois disso, temos algumas pequenas ferramentas. Há uma coisa chamada backup de aplicativos, e isso faz exatamente o que diz. Ele literalmente zipa um aplicativo, como dados locais e tudo, e coloca-o em um arquivo que você aparentemente pode restaurar usando essa mesma ferramenta. E admito que não sei se essa é uma capacidade comum, mas não me lembro de ter visto isso antes, e parece genuinamente útil. Então, vamos dar um ponto. Mais duvidoso, no entanto, é o App Locker. Novamente, isso faz exatamente o que você pensaria que faz com o nome. Ele permite bloquear um aplicativo para que você não possa iniciá-lo sem uma senha. E minha reação idiota é que isso provavelmente é uma fachada de proteção, você sabe, para manter as crianças fora das coisas, mas nenhuma verdadeira segurança diante de um invasor ainda vagamente determinado. Mas eu tentei de qualquer maneira. Defini uma senha. É AS com 3 S's. E selecionei o Amazon Kindle. E agora, se eu for aqui tentar lançar o Kindle, ele o inicia e temos que colocar a senha. Então, ok, isso parece funcionar. Mas tem um palpite sobre o que isso está fazendo nos bastidores.
Com base em uma compreensão realmente limitada da plataforma Android, suspeito que o AppLocker basicamente se coloque no topo da fila para qualquer evento de aplicativo de lançamento. E então, se o programa solicitado estiver protegido, ele engole a intenção e se lançará. O que provavelmente não é uma solução muito grosseira em si. Mas eu notei algo. Se estamos em um aplicativo aqui e depois saímos e em seguida olho para a lista de aplicativos recentes, o Kindle não está mais lá, o que me faz pensar que isso mata qualquer aplicativo protegido no momento em que perde o foco. Para que eu não possa fazer exatamente o que estou tentando fazer. Certo, ignorar o AppLocker para entrar no programa. E bem, não vamos entrar nele. Mas basicamente isso é uma prática muito ruim no Android. Como tipo de perda de dados ruim. Então, espero que eu esteja errado, não é assim que funciona. Mas vamos tirar um ponto presumido e seguir em frente. O próximo aplicativo aqui é algo chamado assistente de áudio. É assim que parece também. É apenas um equalizador de áudio. O que é interessante, porém, parece não ter personalizações. Você dá para fazer suas próprias curvas. Você apenas recebe algumas predefinições e uma delas é a economia de energia. Não sei como uma equalização pouparia energia, mas tudo bem. Além disso, os alto-falantes nisso, eles não são incríveis. Ele tem um par de pequenos alto-falantes internos montados atrás de algumas grelhas perfuradas a laser. Eles são melhores do que nada, mas o equalizador não vai ajudá-los. Então, menos um ponto. Também temos uma coisa aqui chamada Splendid. Eu acho que a Asus coloca isso em todas as suas coisas ainda. E com este programa, podemos girar o tom de todo o sistema operacional. Que ótima característica! O que isso pretendia? Eu não faço ideia. Mas aqui está algo interessante. Se redefinirmos isso, podemos voltar aqui e ajustar a temperatura de cor de todo o sistema operacional. Não vai muito longe, mas acho que neste momento o Android não tinha uma maneira de fazer um modo noturno. Então, seremos generosos e damos um ponto. Nesta parte, temos Supernote. É um aplicativo de bloco de notas. A diferença, é claro, é apenas que você pode desenhar e também tem reconhecimento de caligrafia. Mas acho que praticamente todo dispositivo Android incluiu algo assim. Então não há nada a relatar ali. E finalmente, temos armazenamento na web, o que é, sim, a tentativa usual de empurrar um serviço de armazenamento em nuvem agora morto. E isso é todo o software Asus, mas simplesmente não poderia ser um dispositivo Android se não incluísse software lixo pago. Então, apesar do sistema operacional incluir um aplicativo para ler revistas, o Google Play Magazines, ele também inclui 3 adicionais. Temos a Flipboard, temos a Press Reader e temos Zinio. Agora, talvez não sejam todos idênticos, eu não sei, mas duvido que a Asus se importassem. E eu não posso verificar de qualquer maneira, porque todos exigem que você faça login em algo ou trava na inicialização. Novamente, de que outra forma saberíamos que estávamos no Android, certo? Se você é uma pessoa da Apple. A propósito, é isso que você está perdendo. Está com ciúme. Enfim, sim, estou me repetindo, mas isso é tudo muito normal, ok? Quase qualquer gadget do Android ficaria assim na época. Quero dizer, a maioria deles era muito pior. Isso é bastante limpo à medida que as coisas vão. E quanto ao resto da experiência? Bem, quero dizer, eu pareço um papagaio neste momento. Mas também é bastante normal. Você viu Asphalt mais cedo para saber que isso executará basicamente qualquer aplicativo, desde que suporte as APIs do Android 4. Você pode se surpreender, porém, enquanto o software ainda se aplica, muitos desenvolvedores simplesmente não removem o suporte para versões antigas até que sejam forçadas. Por exemplo, fiquei surpreso ao descobrir que o RetroArch ainda tem como alvo o Android 4. Então, tentei instalá-lo e funcionou perfeitamente. Quero dizer, tudo bem. Perfeitamente é uma palavra forte. Tudo bem. Este é um jogo NES. Então deve estar funcionando melhor do que isso. Mas acho que alguns dos núcleos não são tão otimizados quanto poderiam ser porque eu tentei outro e rodou como manteiga. Mesma coisa com o SNES. Tive problemas com o núcleo, mas tentei outro e isso funcionou perfeitamente. Eu também tentei um jogo do PlayStation e que correu terrivelmente em todos os núcleos. Sem surpresa nenhuma, mas rodou. Agora, nem todas as coisas do Android permaneceram tão compatíveis, mas você ficaria surpreso com o quanto. Então eu certamente não recomendo tentar usar um desses tablets em 2025. Mas era mais capaz do que você esperaria. Naturalmente, no entanto, quase qualquer coisa baseada em rede não funciona mais para o motivo miserável usual de segurança desatualizado. A versão incluída do Google Chrome é decentemente cromulenta. Isso abre meu site de alta octanagem muito bem, mas apenas porque eu o ofereço em HTTP simples. É improvável que qualquer site de HTTPS moderno funcione, pois os certificados estão desatualizados e impossíveis de atualizar.
E é claro, isso também significa que não podemos tocar na App Store. Correção, fui fazer uma filmagem adicional da Play Store e ele se recusou a travar. Agora, eu já havia tentado isso várias vezes antes sem sucesso, e não tenho ideia de por que está funcionando agora, mas é meio discutível de qualquer maneira, porque ainda está bem quebrado. Se eu tentar inserir qualquer texto, ele trava instantaneamente. Sessões inteiras estão apenas vazias. E se tentarmos atualizar o aplicativo do YouTube, nos diz que não é mais suportado, porque sim. Mas, aparentemente, ainda existe um software compatível com Android 4 na loja oficial. Consegui baixar um aplicativo Paciência e funcionou perfeitamente, embora ele só seja executado no modo retrato por algum motivo. Eu também consegui uma cópia do VLC que você viu em execução mais cedo, que funciona bem. E consegui o pior shmup que vi na minha vida durante a primeira batalha de chefe. O chefe aparece para dar maco em você, mas as balas simplesmente se afastam e saem. Essa é uma nova para mim, mas não é como se eu dissesse que você poderia obter bons aplicativos. É surpreendente que você possa obter. Então, tudo que eu instalei aqui teve que ser carregado do lado do Windows da máquina. E que segue bem a próxima pergunta. Quão bem os dois lados do sistema se integram? E a resposta é provavelmente o melhor que eles poderiam. Então, estamos de volta ao Windows. E você provavelmente pode dizer a partir de quão limpa a área de trabalho é que eu não tenho o software de fábrica original carregado aqui. Não vi isso em uma partição de recuperação ou algo assim, então tenho certeza de que foi pior quando eram novos. A Asus provavelmente os enviou com Candy Crush e McAfee e outros tipos de malware. Felizmente você pode simplesmente fazer uma formatação limpa, porque tudo o que você precisa para fazer com que a troca do sistema operacional funcione são alguns pequenos drivers que eles ainda têm em seu site. Mas eles também oferecem dois programas chamados Asus Console e Asus PC Tool, e eles representam a maior parte da interoperabilidade entre esses dois dispositivos. O primeiro, o Asus Console, basicamente, apenas um banco de várias alternativas para recursos relevantes para dispositivos móveis. Por exemplo, temos compartilhamento de disco, e isso é basicamente apenas um atalho para configurar o compartilhamento de arquivos do Windows para que você possa acessar o computador no aplicativo Android Arquivos. Ele cria compartilhamentos para um monte de pastas comuns e como, acho que configura um usuário padrão, esse tipo de coisa. E esse processo é meio misterioso, então eu não os culpo por fornecer uma ferramenta como essa. E faz tudo corretamente no lado do Windows. Então, novamente, acho que a única razão pela qual não está funcionando é porque o sistema operacional Android está desatualizado. Em seguida, existem alguns recursos de gerenciamento de energia que não posso testar, pois a bateria no computador dessa coisa está extremamente morta. Um deles nem sequer acende. Eu não tenho ideia do que um desses jamais teria feito. Mas temos um ponto de acesso ao trio aqui, e na verdade ainda não sei o que isso faz. Mas como essa coisa não possui a Ethernet com fio para compartilhar, minha suposição é que isso basicamente gera um ponto de acesso para permitir que as duas máquinas conversem uma com a outra, quando não há pontos de acesso abertos como Wi-Fi nas proximidades. Mas talvez eu esteja errado porque tentei e realmente não funciona, então quem sabe. Mais uma vez, não encontrei nada no manual sobre isso. Essa coisa está realmente mal documentada. Em seguida, temos botões para um assistente Splendid e coisas de áudio. Estes são exatamente os mesmos programas que você tinha no lado do Android. Eles apenas funcionam sob o Windows. Eu nem me incomodei em instalar Splendid. Depois, temos o Asus Smart Gesture, que são apenas ajustes para o trackpad, para todas as coisas normais. Mas então temos o compartilhamento da página da web, e isso é realmente muito legal. Vamos ligar isso. Em seguida, apareceremos para o lado do Android. Abrimos o navegador Android nativo, não o Google Chrome, porque, por algum motivo, as personalizações do fornecedor nunca funcionam com o Google Chrome. Então voltamos ao Windows. Esperamos. Última página da web do Android visualizada. Toque para abrir esta página da web. Não se importe se eu o fizer. E ele copia diretamente para o navegador do Windows. Agora, esse é um recurso realmente interessante. E é exatamente o tipo de coisa que você nunca saberia que queria, a menos que não o tivesse. Exceto pelo fato de não funcionar no Chrome, não tenho ideia do porquê disso. Você tem que usar o navegador Android nativo. E isso é realmente uma chatice. Eu nunca soube que alguém voluntariamente fazia isso. Então, não é um recurso incrível. Poderia ter sido melhor, mas pelo menos está lá. Isso, no entanto, apenas nos deixa com um recurso final para examinar, e essa é o Asus PC Tool. Felizmente, esse é muito, muito legal. Este aplicativo nos fornece basicamente controle total sobre o lado Android da máquina. Você pode ver quanta memória está em uso agora, quanto espaço está em uso no armazenamento interno e externo, e temos botões para nos levar a um gerenciador de arquivos. Embora isso não seja tão especial quanto parece, porque o tablet já aparece no Explorer como um dispositivo MTP, assim como a maioria dos tablets Androids. O restante das guias, no entanto, é muito mais interessante. Cada uma dessas guias fornece acesso de leitura ao seu respectivo conjunto de dados, e a interface do usuário é realmente muito agradável e aprofundada. Por exemplo, se formos a calendários, não tem nenhuma entrada de calendário, mas se eu tivesse, todos apareceriam aqui.
E se eu tivesse configurado esta máquina, eu poderia pressionar na importação do Outlook, e isso apenas puxaria todas as minhas entradas de calendário. Mas se formos para as pessoas, isso mostra todos os contatos, e novamente não tenho nenhum porque não uso este dispositivo. Mas novamente eu poderia importá-los do Outlook, ou apenas de um arquivo CSV. Ou você pode apenas adicionar um contato manualmente aqui no aplicativo. Da mesma forma, para as fotos e as guias da música, você pode apenas importar em lote, exportar coisas a partir daí. Mas a guia que é realmente interessante para mim é os aplicativos. O que isso é uma ferramenta oficial de primeira parte para carregar software em paralelo. Agora, se você não sabe que esse é o termo para instalar um aplicativo sem passar pela Google Play Store, o que, como eu disse, era impossível neste dispositivo. Mas você pode realmente instalar em paralelo em praticamente qualquer dispositivo Android. Como às vezes você precisa do modo de desenvolvedor para ser ativado, alguns fornecedores os travam. Mas geralmente é possível, e muitos dispositivos imediatamente deixam você baixar e instalar um APK sem qualquer fanfarra. Por isso, eu provavelmente poderia ter instalado Asphalt, por exemplo, apenas empurrando o APK para o dispositivo através do Explorer e apenas executo do gerenciador de arquivos Android. Mas o PC Tool facilita ainda mais. Podemos simplesmente entrar aqui, pressionar importar e em seguida podemos escolher um arquivo ou uma pasta inteira. Então, eu só vou para meus downloads aqui. Aqui vamos nós. Isso nos mostra tudo nessa pasta e então podemos apenas pressionar OK. E instalará todos esses APKs em uma linha sem mais intervenção do usuário. Além disso, se você está pensando em limpar e recarregar sua máquina, pode realmente selecionar seus aplicativos e exportá-los daqui também. Então, completamente, essa é uma ferramenta bastante impressionante. Mas não me interpretem mal. Não está fazendo nada mágico. Existem muitos aplicativos de terceiros por aí que fazem tudo isso com qualquer dispositivo Android. É que este é tão bem feito. É tão limpo e é um aplicativo oficial. Eu não tive que ir encontrá-lo em algum fórum obscuro. É realmente legal que a Asus tenha incluído isso. Mas, por outro lado, agora você viu como esses dois dispositivos se comunicam. Não há nada mais do que isso. Você pode mover os arquivos para lá e para cá, e pode arrastar sua guia mais recente do navegador para o computador, e é isso. E a razão para isso é que a Asus realmente não criou nada de novo aqui. Como eu disse anteriormente, este é um laptop grudado em um tablet, e tudo que está fazendo é conversar com ele como um tablet normal. Ele usa o protocolo padrão do Android Debug Bridge usando uma conexão USB interna no conector de acoplamento. E você pode fazer isso com qualquer dispositivo Android sobre USB. E isso é tudo. Agora, a Asus fez um trabalho realmente liso ao reunir tudo mecanicamente, mas logicamente são apenas dois dispositivos de prateleira sem um relacionamento mais profundo. E passei os últimos 30 minutos ilustrando isso. Então, tudo o que resta é apenas perguntar por quê. E acho que a resposta vem com bastante facilidade. É porque essa é uma boa ideia. Em 2014, o Android estava basicamente surgindo. Era uma plataforma bastante competente, tinha vastas quantidades de software, era bastante robusta e poderia ser colocada em serviço para praticamente qualquer tarefa. De fato, algumas coisas só eram realmente alcançáveis no Android. Havia certos tipos de software que, Deus sabe que motivo, parecia procurar plataformas móveis, e parte delas não permitiria a deles. Então, durante anos, muitas pessoas tiveram que usar o Android e algumas até gostam até o ponto em que realmente querem uma experiência no estilo laptop, com um teclado completo e mouse e outras coisas. Mas muitas pessoas não podem viver apenas em um ambiente móvel. Também é péssimo possuir e carregar dois dispositivos separados, especialmente se ambos tiverem tamanho de laptop e moldados. Mas mesmo em casa, eles apenas ocupam muito espaço na mesa. Então, ser capaz de alternar rapidamente entre o Windows e o Android, sem nem mexer da cadeira, tem sido uma ideia atraente. E se você não acredita em mim, basta olhar para os comentários no vídeo do NCS Tech Tips anunciando o trio. Você, sabe que o Windows RT capado não pode executar tudo o que... Porque lembre-se de que era apenas 2014. Nem sequer teve tempo de entrar no registro fóssil. Os ossos ainda estão sentados no topo da sujeira. E pelo que parece, as pessoas estavam ansiosas para colocar as mãos nessas coisas. O que faz sentido, certo? Porque as pessoas ainda querem algo assim agora. Quero dizer, veja, enquanto falamos, existem pelo menos 2 emuladores do Android com grande suporte comercial, BlueStacks e GameLoop. A própria Samsung investiu fortemente na BlueStacks, e a GameLoop é realmente feita pela Tencent para administrar seus atiradores de primeira pessoa. É isso mesmo, pessoal. Mesmo que você não tenha um telefone MediaTek de 5 anos com uma tela rachada, você também pode reproduzir a pior versão do Call of Duty existentes no seu laptop de 15 polegadas, onde você pode realmente apreciar as texturas de grau PS1 e a total falta de aliasing, em vez de apenas tocar a versão muito melhor que seria executada nativamente no laptop. Que futuro espetacular em que vivemos! Tenho certeza de que eles também suportam o sabor do mês para jogos gacha.
E em uma nota não relacionada, aqui está todos os e-mails que recebi nos últimos 3 anos, me implorando para ver Raid Shadow Legends, então fiquem seguros por aí, jogadores. Então, sim, obviamente os jogos são um grande negócio, mas há muitos outros aplicativos que você pode querer executar no seu computador. Os emuladores, no entanto, apresentam muitos compromissos. E admito que não usei BlueStacks extensivamente, mas conheço emuladores. Não é razoável esperar que um consumidor aleatório configure ou mantenha um. É sempre meia boca e tenho certeza de que era muito pior em 2014. Encontrei algumas postagens do Reddit sobre esse assunto e elas parecem concordar. Mas não consegui experimentar tanto quanto queria, porque todos os emuladores que posso encontrar nessa época vêm de fontes extremamente esboçadas, e parecem que eles transformarão minha geladeira em um mineiro de cripto. Então, tudo o que posso fazer é adivinhar que, 11 anos atrás, não havia uma boa maneira de oferecer a uma pessoa normal uma solução para executar perfeitamente o Windows e o software Android no mesmo monitor, teclado e mouse, além de simplesmente conectar 2 dispositivos através de um switch. E se concordamos que essa era a ideia boa ou não, a Asus fez praticamente o melhor trabalho que eles poderiam ter. Essa coisa funciona tão bem quanto poderia, embora não sem uma certa quantidade de ironia. Conforme estabelecido, esses são 2 dispositivos separados. O computador vive no teclado, Android vive no tablet. O computador é fácil de inspecionar. Se simplesmente tirarmos a parte traseira do teclado, encontramos um design de laptop de baixa qualidade perfeitamente convencional para os anos 2010. Há uma placa-mãe incrivelmente fina, com componentes mínimos contados absolutos. Há um módulo Wi-Fi removível, há uma bateria, um SSD SATA e um módulo de ventilador de dissipador de calor que podemos remover para revelar uma CPU discreta. Portanto, é basicamente um laptop totalmente normal, apenas menos a tela. Agora voltamos para o tablet, afastando com cuidado o digitalizador, afastando cuidadosamente a tela. E mais uma vez vemos exatamente o que esperaríamos. Nada, pelo menos nada visível. Quase todos os chips são selados sob latas de metal, o que acho que não posso remover com segurança. Mas isso, basicamente, parece certo. A pequena placa-mãe tem o armazenamento e RAM soldado em algum lugar. Há alguns pequenos alto-falantes horríveis aqui. Uma bateria plana, uma tela, um digitalizador, e é isso. Então, novamente, isso é construído como qualquer outro tablet. E eu usarei este gancho para contar uma breve história de minha própria incompetência. Como você pode estar pegando, esses trios Transformers não são muito comuns. Eles venderam, mas não venderam muitos. Então, eu tive que esperar 2 anos para encontrar um no eBay. Quando isso aconteceu, eu pedi e chegou para minha surpresa, funcionando perfeitamente. Então eu testei tudo, escrevi a maior parte desse roteiro e decidi que deveria dar uma olhada nas entranhas. E você pensaria que eu consideraria esse raro dispositivo impossível de obter com muita cautela e restrição, mas não. Não, é claro que não. Esquecendo tolamente que os tablets geralmente são colados, tentei por algum motivo abri-lo e acabei quebrando o digitalizador. Isso atrasou este vídeo por 8 meses, enquanto eu esperava que outro aparecesse no eBay. Mas finalmente apareceu algumas semanas atrás. Então eu comprei e quando chegou, também estava quebrado, mas de uma maneira diferente. Na verdade, estava rodando. Eu poderia me conectar a ele sob o ADB. Eu podia até ver eventos de toque no digitalizador e aplicativos lançados e outras coisas. Mas a tela não exibia nada. Eu não tinha ideia de como consertar isso. Mas, para minha grande surpresa, outra unidade apareceu no eBay. Então eu comprei esse também. E também chegou quebrado de outra maneira. O que faz você se perguntar se esse foi um bom design para começar? Quem pode dizer? Então agora eu possuo um trio de trios. Mas, como eles são, sabe, modulares, eu apenas ancorei o tablet da unidade C na base da unidade A. E tive uma unidade funcionando. Ótimo. Mas isso me deixou com 2 tablets quebrados. Por isso, decidi pegar a faca e abrir um da maneira certa, e depois de uma boa hora com uma pistola de calor, eu a puxei. Consegui remover o digitalizador e levantar a tela sem nenhum dano. Nesse ponto, descobri que não estava funcionando porque o cabo LVDS se soltou nas 2 extremidades, apesar de ter sido grudado com fita. Agora não tenho ideia de como isso é possível. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, não teria acreditado que isso poderia acontecer. Mas uma vez que eu conectei o cabo de volta, tudo começou a funcionar, digitalizador e tudo. Então agora eu tenho 2 trios funcionando. E quem sabe, talvez algum dia eu tenha 3. Mas, apesar do meu sucesso em entrar na coisa sem destruí-la, eu não estava mais perto de entender exatamente como funciona. Tenho certeza de que, em algum lugar sob todos esses escudos de RFF, os segredos estão escondidos. Mas, honestamente, sem parecer, estou muito confiante de que nada mais é do que uma simples mudança de KVM. Como quando você pressiona o botão de ligar aqui, há um driver no sistema operacional que envia um byte para algum microcontrolador. Isso transborda um monte de componentes, e eles apenas trocam os pinos pelo teclado, o mouse, a porta USB, etc. Tenho certeza de que é simples assim, principalmente porque não há razão para não ser, e também porque eu fiz algumas vezes. Ocasionalmente, quando eu troco as entradas,
Ele não troca o mouse até eu alternar para lá e para cá novamente. E em uma ocasião eu até consegui uma tela cheia de arco-íris estática como típica de uma conexão ruim de LVDD. Então, estou convencido de que não há nada sofisticado acontecendo aqui. E isso finalmente nos leva à parte irônica. Essas duas máquinas são definitivamente acopladas muito vagamente. Como apesar de viver no mesmo chassi, eles têm muito pouco a ver um com o outro, além de uma conexão USB. E isso significa que a ASUS estava livre para usar qualquer design que eles gostassem para metade do Android. E no entanto, em vez de seguir com um processador ARM convencional, como eles usavam na maioria dos Transformers, eles foram com x86. É isso mesmo, esses dois dispositivos são baseados em Intel. A parte do computador roda um i5, mas o tablet usa um Atom 2560 em 1,6 GHz. E isso pode parecer surpreendente. Mas, novamente, talvez não porque, novamente, tudo isso aconteceu ontem. Então, se você conhece sua história recente, lembrará que a Intel realmente queria entrar um pouco no Android. Com plataformas móveis já ameaçando visivelmente o ecossistema de computadores no início de 2010, eles não queriam todos os seus ovos em uma cesta. Então, por um breve período, eles se esforçaram muito para colocar o Android no x86. E por um tempo, parecia estar tendo sucesso. O Atom era, afinal, seu sistema em um chip. Não foi exatamente projetado para competir com jogadores como a Qualcomm ou mesmo MediaTek, mas estava no mesmo patamar. Oferecia desempenho moderado com boa duração da bateria, e tinha o maior número possível de periféricos para que os fabricantes pudessem manter seus projetos simples e baratos. Isso aparentemente funcionou bem o suficiente, porque os Atoms entraram em vários tablets e até alguns telefones. A Lenovo, por exemplo, lançou o smartphone K900 em 2013. E eu não tenho ideia de como isso funcionou bem, mas o Android 4,2 e pelo menos 3 pessoas no GSM Arena adorou. A Lenovo fez mais alguns telefones Intel por pelo menos mais alguns anos, e eles não foram os únicos. A Acer tinha um tablet para jogos, a própria Asus lançou alguns telefones Zen. A Motorola vendeu um telefone Atom sob a pobre e velha marca Razer. E havia até alguns tablets de Android baseados em Atom na linha de locais da Dell. Embora, ironicamente, o que acabei voltando naquela época era exatamente o oposto. Era um modelo ARM que executava o Windows RT. Mas foi um momento sombrio e todos cometemos erros. Então, em suma, o Android x86 era absolutamente uma coisa. E isso realmente não é notável para a época. Antes de perguntar, porém, não posso simplesmente instalar uma segunda cópia do Windows no tablet. Embora isso seja incrivelmente engraçado, porque um computador é mais do que apenas uma CPU, também é firmware. E isso não suporta. Se eu ligar o tablet enquanto segura a tecla de volume, ele entra em algo chamado Droid Boot. E se eu entendi corretamente, isso não está funcionando com o UEFI, é o firmware real. Agora, alguém poderia fazer a UEFI para isso, e em seguida, executaria o software normal de computador. Mas ninguém quer e não é fácil. Então, este não é realmente um computador mais do que um Genesis da Sega ser um Mac. Apenas porque possui uma CPU Motorola 68000. E a verdade é que a natureza das arquiteturas no mundo moderno é o que é. Nada disso realmente importa. x86, ARM MIPS. Tudo funciona da mesma forma que o seu compilador consiga fazer. Você pode obter a plataforma mais exótica que você gosta, e algum programador apenas marca outra caixa na opção de compilação. As únicas diferenças reais se resumem a fracassos versus potência. E talvez o Atom fosse pior naquele departamento. Eu não sei. O ponto que estou destacando, porém, é que você realmente não pode perceber a diferença entre o Android x86 e o Android ARM sem executar benchmarks. Então isso realmente não é tão notável. Mas ainda faz a coisa toda parecer uma broca de fogo. A Asus teve todo esse problema para esmagar um tablet e um computador para tentar se casar com esses dois mundos diferentes, e em seguida deu a eles hardware quase idêntico. Parece tão redundante que você começa a se perguntar se talvez tudo possa ter executado na mesma CPU. E talvez pudesse ter. Podemos até ter descoberto, de fato, se certos eventos não tivessem passado. Veja, aqui está o que aconteceu. Em 2014, a Intel anunciou a iniciativa Dual OS. E deixe-me dizer, as informações sobre isso são poucas. Encontrei toneladas de artigos de notícias, mas não há detalhes técnicos. Tudo o que sabemos é que a Intel queria mesclar as experiências Windows e Android e executar aplicativos para ambas as plataformas em uma máquina. E é isso, nenhuma informação adicional nunca foi dada. Os artigos disseram que coisas vagas como Intel confirma que seus processadores estarão em computadores que podem alternar entre o Windows e o Android com a pressão de um botão. E isso parece tanto com o que o trio está fazendo que você pensaria que talvez seja um teste para toda a ideia. E certamente a perspectiva de vender 2 CPUs por máquina teria empolgado a Intel. Mas acho que também eu prego no caixão dessa abordagem. O preço de $1.400 deste laptop provavelmente deve ser literalmente 2 dispositivos inteiros de alcance.
E até a Intel deve saber que eles não iriam assumir o mercado como esse. Então essa abordagem não pode ser a história toda. Mas ninguém mais sabia a história toda. Todo mundo estava apenas adivinhando. Uma fonte, PC Perspective, realmente lançou a ideia de que o sistema operacional duplo carregaria os dois sistemas operacionais na memória, e quando o usuário sinaliza seu desejo de mudança, o sistema operacional anterior é dormido e o processador é apontado para o espaço de memória do outro. Agora, este é um palpite curiosamente específico, já que é exatamente como o Phoenix Hyperspace funcionou alguns anos antes. Por isso, suspeito que o autor, consciente ou inconscientemente, estivesse enrolando essa ideia. Mas sabe, ele poderia estar certo, porque realmente ninguém tinha nenhuma informação real. A coisa mais próxima do fato veio de uma demonstração da CS para outro produto da ASUS, o Transformer Book Duet. Supostamente, essa foi a plataforma de teste para o projeto Intel Dual OS, mas se parece muito com o Trio à primeira vista. Ele possui o botão Windows Android e aparentemente trocava entre os sistemas operacionais, assim como o Trio. Mas estava fazendo algo diferente porque... Bem, por um lado, o armazenamento do Android aparentemente aparecia como uma unidade local no Explorer, e de acordo com a Ars Technica, trocar sistemas operacionais não era instantâneo. Demorava alguns segundos, e eles alegaram que isso ocorreria porque o Android não estava em execução em um processador separado, como dois produtos anteriores da ASUS, mas sim na mesma CPU que o Windows. Eles não dizem onde tiveram essa ideia e não dão mais detalhes. Então, ainda não sabemos como isso realmente funcionou. Tudo o que podemos fazer é adivinhar. Isso era algum tipo de recurso bizarro de processador de nível ultra baixo para permitir alternar entre dois sistemas operacionais em tempo real? Talvez, mas duvido pessoalmente. Não é o estilo da Intel fazer algo que sobra, então é mais provável que isso alavancasse seu portfólio de virtualização. Eu acho que algum tipo de hipervisor personalizado que passava por dispositivos de hardware para uma VM Android com um pouco mais de cooperação do hardware do que você normalmente esperava. Algo assim. Mas o que quer que fosse, era definitivamente mais novo do que o Trio estava fazendo. Porque, embora essa máquina chegasse ao varejo, o Duet foi rapidamente enterrado e esquecido. Logo após o anúncio do Dual OS, a notícia sobre toda a iniciativa interrompeu silenciosamente, e 3 meses depois, as lojas começaram a relatar, através de fontes anônimas, que o projeto havia sido morto por alguma má conduta corporativa sem nome. Os detalhes são novamente desconhecidos, nada é comprovado. E o que quer que acontecesse está certamente enterrado sob quilômetros de NDAs. Mas provavelmente podemos adivinhar o que era porque todo mundo viu a escrita na parede assim que isso foi anunciado. De fato, um dos primeiros artigos previu que o Google provavelmente tentaria matar isso, negando o acesso aos fornecedores à Play Store, uma técnica clássica que eles usam quando não gostam de um produto Android. E que a Microsoft provavelmente negaria o licenciamento OEM a qualquer pessoa envolvida nisso. Algo que nunca ouvi falar deles fazendo, mas definitivamente uma opção na mesa. Agora, pessoalmente, acho que ambos aconteceram porque toda essa ideia era basicamente uma bomba suja corporativa, que o Google e a Microsoft tinham razões para odiar. Como se não fosse difícil de ver a carne da Microsoft, certo? Ora em volta, a plataforma de computador não está morrendo exatamente, mas não é mais a indústria de crescimento que costumava ser. Enquanto as empresas, usuários de energia e entusiastas dos jogos continuarão comprando computadores desde que existam, essa é uma pequena fatia da população em comparação com todos, que é o que costumava ser. Nos últimos 30 anos, mais e mais pessoas precisavam de um computador apenas para sobreviver. Mas desde a segunda ou terceira geração de smartphones, isso está em declínio. Mesmo em 2014, você poderia sobreviver com apenas um tablet. E agora é o contrário. Você pode viver sem um computador, mas você precisa ter um telefone. A Microsoft definitivamente viu tudo isso vindo. Eles sabiam onde estaríamos em uma década. Então eles tinham todos os motivos para se tornarem anticompetitivos. E tenho certeza de que eles podem negar o licenciamento OEM para basicamente qualquer um. Quero dizer, eles não conseguiram impedir a ASUS de comprar Windows no varejo e enviá-lo. Mas isso custaria 30 vezes mais por unidade. Então, isso teria matado seus negócios de computador durante a noite. A questão, porém, é apenas se eles estariam dispostos a ir para a jugular assim. Quero dizer, eles seriam tão cruéis como uma de suas vacas leiteiras? Bem, talvez. Quero dizer, a situação era uma ameaça existencial. A Microsoft estava aterrorizada com o fato de um usuário mudar facilmente para o Android. Porque um dia, eles podem nunca voltar. E o Google? Bem, eles provavelmente só queriam dominação mundial, como sempre. Não é que o Windows fosse uma ameaça em si. Simplesmente não era algo que eles queriam por aí. Isso provavelmente foi motivo suficiente. E, diferentemente da Microsoft, o Google não tem medo de seus OEMs. Seu mercado é tão vasto e diversificado que eles podem facilmente arriscar prejudicar um relacionamento comercial apenas para dar um exemplo de alguém. Se a Xiaomi sair da linha, eles podem ser simplesmente esmagados porque a Huawei entrará para preencher a lacuna durante a noite. E quanto aos fornecedores de computador, bem, duvido que o Google até reconheça a ASUS ou a Dell como parceiros de negócios, então eles teriam sido fáceis. Então, embora não saibamos o que aconteceu aqui, com certeza acho óbvio, a Intel voou muito perto do Sol.
Eles ameaçaram apagar a linha divisória entre dois domínios de grande porte econômico, e isso simplesmente não podia ser permitido. A ironia é, se eles não tivessem prometido uma experiência perfeita, acho que teriam se saído disso. Quero dizer, todo mundo fez. Como novamente, considere a cena da emulação. Sei que podemos dizer que você não pode impedir que ninguém emule, mas isso só é verdade para valores de ser um nerd gigantesco que conhece as frases secretas de pesquisa do Reddit. Está muito longe de comprar um emulador em uma loja por dinheiro de uma corporação com um endereço fixo. E essa é a realidade do atual cenário de emulação do Android. O BlueStacks é um produto e até tem a bênção do Google. Há suporte oficial da Play Store, e isso é bastante notável quando você considera como outras megacorporações respondem até aos emuladores não comerciais. O Google provavelmente poderia esmagar os BlueStacks se quisessem, mas em vez disso, os abraçam porque a emulação não é uma ameaça. O valor do Android é que está sempre presente, está sempre lá no seu bolso. Você pode se tornar um com isso. Mas quando olho para BlueStacks, vejo um ambiente Android flutuando em uma janela. Isso não é a mesma coisa. E tenho certeza de que há outras bordas ásperas que impedem que seja uma experiência completa do tipo de dispositivo. Então, acho que o Google apenas vê isso como irrelevante e provavelmente está certo. Agora, para a parte da Microsoft, bem, vários fabricantes de computador enviaram máquinas com Windows e Android em uma configuração de inicialização dupla convencional no final dos anos 2000 e 2010, e todos se safaram. E é provavelmente porque era tão inconveniente mudar de um lado para o outro que a Microsoft sabia que não causaria nenhum impacto. Não valia a pena o litígio. Então, o Transformer Trio se destaca aqui porque não é inconveniente, nem oferece uma experiência de segunda classe. Essa foi uma ameaça realista porque é muito lisa. Mas se o fornecedor do sistema operacional tentasse interferir, a Asus os teria processado por práticas anticompetitivas. E acho que elas teriam vencido. Veja, o único argumento convincente que eu consigo pensar em qualquer empresa que a venda de dois sistemas operacionais em uma máquina dilui suas respectivas experiências e, portanto, sua identidade no mercado. Mas esta não é uma máquina. Há duas placas-mãe, duas CPUs, dois discos rígidos. E cada um tem apenas um sistema operacional instalado. Quero dizer, você pode literalmente separá-los e eles continuam trabalhando. Então, eu acho que teria sido realmente difícil convencer um juiz com a ideia de que esse era um dispositivo, ou mesmo que um usuário provavelmente os confundisse como tal. E pelo que vale a pena, teria sido um passo real de qualquer maneira, já que, na plenitude do tempo, a própria Microsoft aceitou o futuro inevitável e desenvolveu uma maneira de executar aplicativos Android diretamente no Windows. Quero dizer, foi um fracasso total, mas isso é apenas porque foi torpedeado pelo Google recusando o acesso à Play Store. Então, se eu tivesse que adivinhar quem era o maior gorila na situação da Asus, bem, provavelmente não seria a Microsoft. Eu acho que a Asus realmente quebraram o código aqui. Eles descobriram como fazer isso. E a saber, se eu encontrasse 3 trios no eBay no espaço de um ano, então eles devem ter vendido um número decente, certo? Então, acho que as pessoas realmente queriam essas coisas, e acho que a única razão pela Asus ter parado de vendê-las é porque elas não estavam se mexendo, sabe, dezenas de milhares por mês. Afinal, eles são nicho, e muito caros. Não acho que a Asus fosse conhecida como fornecedor de máquinas de classe de luxo. Então, $1.400 era um pouco alto para eles, mas acho que alguém que foi visto como uma marca de ponta poderia ter conseguido. E isso pode estar realmente acontecendo enquanto falamos. No ano passado, a Lenovo anunciou o ThinkBook Plus Hybrid. E é exatamente o mesmo dispositivo. A metade superior é um tablet Android independente, enquanto a outra possui um processador que executa o Windows. Quando ancorada, você pode alternar entre eles. Quando separados, funcionam separadamente. Quero dizer, e é exatamente a mesma coisa, tipo, precisamente, uau. A maior diferença é apenas que é muito melhor. A metade do Android está com um Snapdragon 8 Plus, em vez de um Atom, e o lado Intel possui um núcleo Ultra com gráficos Arc. Essas são especificações muito melhores, mesmo em relação ao seu período de tempo, e acho que é a chamada certa. Enquanto o Trio ofereceu um desempenho mais do que aceitável, se eu gastasse dinheiro real em algo assim, eu gostaria de ter o desempenho do topo da linha. E é realmente muito dinheiro. O Lenovo está de $2.500 abaixo. Acho que 3.500 MSRP quando foi lançado pela primeira vez. E no entanto, se eu tivesse dinheiro, provavelmente gastaria porque me diverti muito usando o Transformer Trio. Esta é a minha máquina favorita em toda a série rápida. Se eu sou franco, não tenho realmente queixas que não tenham a ver com 11 anos. Existem algumas limitações, mas falando sério, não há uma boa maneira de mesclar dois dispositivos como este. Duvido que o produto da Lenovo realmente faça isso melhor. Tipo, ok. Eu gostaria que essa coisa tivesse sincronização da área de transferência, mas isso seria repleto de bugs e problemas de compatibilidade que nunca funcionariam.
Eu gostaria que houvesse uma maneira de ver a área de trabalho do Android enquanto estiver no Windows e vice-versa, mas não consigo pensar em uma maneira de eles ter feito isso que não teria sido uma gambiarra flagrante. Este não é um problema completamente solucionável. Mas aqui está a coisa, eu não preciso resolver. Eu só quero melhorar o estado atual das coisas. Você vê que nunca consegui amar os laptops ou os tablets Android, porque nenhum deles faz tudo o que eu preciso em um pacote. Então, não vale a pena para mim colocar apenas um desses dispositivos. E obviamente carregar dois é absurdo, mas o trio os mescla efetivamente em um pacote. Este é um dispositivo muito bem feito que funciona muito bem e resolve praticamente todos os problemas que tenho com dispositivos móveis bem o suficiente para saber que isso existia quando era novo. Acho que teria comprado um e provavelmente o valorizaria por anos. Estou meio que arrependido, honestamente, que perdi este barco, já que, bem, o trio é obviamente impossível de usar no mundo moderno, então eu adoraria ver essa ideia em uma segunda chance na vida. Então, se houver algum representante da Lenovo assistindo, não se preocupe em me oferecer um patrocínio porque não aceitarei seus termos. Mas se você quiser apenas me enviar uma máquina e me deixar fazer um vídeo sobre isso, sem compromisso, sou todo ouvidos. Não se preocupe. Também não gosto de fazer conteúdo patrocinado. Mas não tenho medo de fazer essa oferta, porque não há como eles enviar um deles para alguém com menos de 1 milhão de inscritos. Estou seguro, não preciso me preocupar com as implicações éticas. Ou talvez eles mandem, e eu perca toda a boa vontade que construí. Quem sabe, mal posso esperar para descobrir. De qualquer forma, esse é o fim do vídeo. Espero que você tenha gostado. Estou tendo um momento difícil com alguns problemas de saúde agora. Nada importante, mas nada muito agradável também. Então, não sei se isso depende dos meus padrões habituais, mas espero ter entendido meu ponto de vista e espero que você tenha se divertido. Se gostou, considere assinar meu canal para que você possa ver episódios futuros. E existem episódios futuros a propósito. Eu tenho pelo menos mais algumas máquinas para a série Quick Start, então lembre-se de ativar as notificações se você quiser descobrir quando elas forem lançadas. Mas se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Eu não podia comprar esse estúdio, ou essas câmeras, ou comida, ou para comprar o mesmo dispositivo repetidamente no eBay, apenas esperando conseguir um que funcione sem o apoio de meus Patreons. Eles tornaram tudo isso possível, pelo qual sou eternamente grato. Muito obrigado a todos por acreditar em mim e em todos os outros. Obrigado por assistir.